Meu nome é Rodolfo Lang, eu sou professor da Unesp, do campus de Bauru, do Departamento de Física, da Faculdade de Ciências e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, também da Faculdade de Ciências. E sou coordenador aqui do Observatório Didático de Astronomia, que fica também aqui no campus de Bauru. O tema de hoje é sobre o ensino de astronomia. Então, por isso que o título é esse, Ensinando Astronomia, Importância e Particularidades. Então, o que nós queremos responder aqui é o seguinte: quais são as importâncias e as particularidades da astronomia e vamos dividir também no ensino da astronomia. Então, vamos deixar bem claro aqui, né, que existem duas áreas de interesse, que é a astronomia em si, a própria ciência que estuda os astros, que envolve os astrônomos profissionais, né, a ciência da astronomia, e a outra área é a educação em astronomia, o ensino desta ciência e também inclui a sua divulgação. Então, a fala de hoje, nós vamos tentar abranger aqui de modo resumido, né, toda a importância e a particularidade específica da área da astronomia e também do ensino dela. Então, começando sobre a astronomia propriamente dita, né, como que nós construímos o nosso conhecimento sobre astronomia? Bom, quando a gente começa a olhar os primeiros registros dos seres humanos, é muito fácil ver que estes registros fazem sempre alusão a coisas celestiais, a fenômenos astronômicos, a astros, a estrelas, né? Então, registros antigos mostram para nós esse interesse, essa curiosidade, né? Esse fascínio do ser humano logo no início da história da humanidade. Então, tudo que nós sabemos hoje sobre os astros, sobre a astronomia, podemos dizer que já começou a ser estudado desde épocas bem remotas. Alguns autores até sugerem que a astronomia é a primeira ciência de todas. Alguns falam até que a astronomia é a mãe de todas as outras ciências. Mas a verdade é que naquela época, né, não existia essa distinção que nós conhecemos hoje. As grandes áreas das ciências naturais ou ciências exatas, tudo era um conhecimento da natureza de um modo geral, né? Então, o que nós conhecemos hoje por astronomia, no início da história da humanidade, não existia claramente, né, obviamente, essa ciência formada. Bom, então, o que nós percebemos é que grandes questões formuladas desde o início da história da humanidade são essas, que estão perseguindo os seres humanos desde o início. O que é o universo? Qual é o tamanho do universo? Que posição ocupamos no universo? De onde nós viemos? Para onde vamos? Será que existe vida em outros planetas? Então, essas perguntas são perguntas antigas, perguntas ancestrais, né, que perseguem a humanidade. E parece que quase nenhuma delas nós temos uma resposta definitiva. Por exemplo, o que é o universo? O que é o universo? Podemos até responder com certa medida de segurança, pelo menos 4% do que é o universo. Mas 96% do universo, pelo que os astrônomos dizem, é formado por energia escura e matéria escura, que na verdade não existe uma definição clara do que realmente seja isso, seja lá o que for. Então, o que é o universo é realmente 96% nós não sabemos a resposta, pelo menos.
Então, o tamanho do universo até que nós sabemos mais ou menos, mas acontece que se nós descobrirmos coisas mais distantes ainda, isso significa que o universo acaba sendo maior do que nós pensamos. Então, o tamanho do universo tem aumentado, né, com o crescimento da humanidade também, né, com a construção do conhecimento científico ao longo dos séculos. Que posição ocupamos nele? Bom, aí a gente já consegue responder com certa segurança quando a gente adota certos referenciais, né? E até hoje estamos aí tentando responder, então, essas perguntas que perseguem os seres humanos. E tem um destaque em especial com relação à astronomia, porque essa curiosidade antiga, quando os primeiros seres humanos, né, a gente pode imaginar os primeiros seres humanos olhando para o céu estreladíssimo e tentando imaginar o que seria todos aqueles pontinhos de luz reluzentes, ou a lua mudando de fases todos os dias, o ciclo do sol, né, diariamente ele nascendo, se pondo, as estações do ano se repetindo, né? Então, os seres humanos sempre tiveram esse tipo de curiosidade para saber o que acontece ao seu redor e fora, né, do próprio planeta. E isso é o que distingue, na verdade, os seres humanos dos animais, porque o ser humano tem essa curiosidade inerente, né? Até que nós não vemos os outros animais curiosos com o céu estrelado, né? Então, o ser humano foi quem começou a buscar respostas para tentar explicar o que está acontecendo acima de sua cabeça, né, no céu. E há quem diga que a astronomia é uma ciência muito distante de nós, né, que não precisa perder tempo com isso, tem coisas que acontecem tão longe de nós aqui no universo que a gente não precisa saber, né? Mas na realidade acontece que nós vivemos a astronomia todos os dias. As estações do ano, nós sentimos todos os dias, o dia e a noite, né? Nós temos certeza, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã. Não só a certeza, mas é possível prever com exatidão a hora, o minuto e o segundo, né, do nascer do sol, em qualquer dia do ano, em qualquer ano que você quiser, em qualquer lugar do planeta. As fases da Lua, que nós também presenciamos todos os dias, o calendário que nós usamos, né, baseado na astronomia, a energia da nossa estrela, que nos sustenta aqui, todo o movimento do planeta, toda a dinâmica do planeta, toda a vida do planeta, em última análise, mais de 95% é o Sol que sustenta toda a energia do nosso planeta. Com exceção assim pequena, né, de radioatividade de elementos radioativos do nosso próprio planeta. Mas, em última análise, é o Sol que sustenta toda a dinâmica planetária. E sem falar, né, de todos os objetos que nos cercam aqui, você pode ter certeza que algum deles que você está usando teve origem nessa necessidade do ser humano conhecer o universo. Por exemplo, né, apenas um dos exemplos é a câmera, né, que estamos usando nesse exato momento, né, um componente eletrônico que está dentro da sua câmera e da minha aqui que estou usando, é um componente eletrônico chamado CCD, que foi inicialmente produzido ou inventado para ser usado em grandes telescópios, para fazer imagens de astros, de planetas, de estrelas, enfim, de astros para serem estudados por grandes astrônomos e grandes telescópios. E que, no final das contas, esse equipamento acabou fazendo parte do nosso dia a dia, né? Nos celulares, em câmeras, em webcams. Então, isso é só um exemplo, mas dentro da nossa casa, dentro da sua sala, do seu banheiro, do seu jardim, dentro das indústrias, na sua cidade, tem
um monte de exemplos do nosso cotidiano que nós usamos diariamente e que são derivados desta curiosidade do homem querer conhecer o espaço, seja a partir do estudo pela astronomia, ou seja pela astronáutica, né, pela conquista espacial. Bom, não só a astronomia, né, foi muito bem beneficiada, né, com toda essa construção do conhecimento científico, mas a astronomia contribuiu muito também para o desenvolvimento de outras áreas do saber humano. Por exemplo, a física, a química, a biologia, a história, a geografia, navegação, filosofia, né? Então a gente encontra astronomia em todas essas áreas, né? Na sociologia, na música, na poesia, na literatura. É por isso que, às vezes, a gente pode até pensar que talvez nem seja um exagero, né, dizer que a astronomia é a mãe de todas as outras ciências. É claro que há controvérsias a respeito, mas a verdade é que a astronomia é interdisciplinar, porque a astronomia certamente oferece esta particularidade, né, essa distinção de se relacionar facilmente com as demais disciplinas, com as demais áreas do saber humano. Uma coisa também que distingue a astronomia das outras ciências é que ela tem causado bastante curiosidade no ser humano, porque ela desafia o senso comum, né? Desafia o nosso senso da natureza ao nosso redor, né? Por exemplo, quando se fala do tempo e espaço, né? Como é que a gente consegue compreender o tempo e o espaço do jeito que é lá fora do planeta Terra, em outros lugares do universo, né? Será que o tempo e o espaço são os mesmos que a gente vivencia aqui, né, na Terra, no nosso dia a dia? Na verdade, a astronomia se distingue porque essa curiosidade, né, de compreender coisas que estão além do nosso dia a dia, faz o ser humano desenvolver aquele senso de satisfação, aquele senso de interesse, de se aproximar da ciência. E isso a gente vê muito também em sala de aula, quando alguns alunos, né, se sentem fascinados de poderem compreender um pouquinho, né, de astronomia, eles se sentem mais atraídos pela ciência, né? Tanto é que quando o professor explica alguma coisa de astronomia e alguns alunos que se interessam, muitas vezes a grande maioria dos alunos, não vou dizer todos, porque realmente não é todo mundo que gosta de astronomia, mas a grande maioria, quando acaba entendendo um conceito, né, quando diz assim, cai a ficha, né, o aluno diz: puxa, então é por isso que acontece as fases da Lua, professora, que agora eu entendi. Mas então por que tal coisa, tal coisa? Então, quando ele entende, parece que vem outra pergunta atrás, né? Quem é professor sabe disso. E isso acontece também com cientistas. Quando ela acaba respondendo uma pergunta sobre o universo, parece que surgem mais 10 perguntas, 10 questões ainda que precisam de mais respostas. E o ser humano deriva um certo prazer por trás desse fascínio, desta curiosidade de entender um pouco sobre o ambiente que o cerca, né? Seja aqui no planeta, seja fora do planeta. E outra coisa também que distingue a astronomia é que só conhecendo as dimensões do nosso universo é que nós vamos perceber a nossa insignificância, né? A nossa insignificância física, ou seja, a nossa pequenez, o quanto nós somos minúsculos em relação a tudo que existe. Se a gente não aprende astronomia, a gente não vai ter noção disso. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que nós somos os únicos seres vivos que tentamos nos aprofundar no universo com a nossa inteligência. Nem outro ser vivo conhecido
tem esta capacidade, né? Então, embora nós sejamos insignificantes fisicamente, nós podemos dizer que nós temos uma certa medida de grandeza ao tentar compreender. Mas, ao mesmo tempo, nós nos sentimos insignificantes porque parece que a gente, no final das contas, não compreende coisa nenhuma. Mas, de qualquer modo, nós sentimos satisfação ao desenvolver o intelecto, né? Então, o ser humano tem esta busca incansável pelo conhecimento. E esse desejo, essa necessidade de ampliar o seu saber, abrange lugares tão distantes, tão longínquos quanto os próprios limites do universo, se é que ele tem limite, né? Então, isso significa que o conhecimento a ser construído pelo ser humano é tão grande quanto o próprio universo. Então, se o universo for infinito, o conhecimento do ser humano também será infinito. E, como eu havia dito anteriormente, né, todo esse tipo de conhecimento que a gente deriva da astronomia, a princípio parece ser só para satisfazer curiosidade, né, do ser humano. Os cientistas, os astrônomos fazem pesquisa para conhecer o universo simplesmente, né? Não é para desenvolver um produto novo para a sociedade. Por exemplo, o Galileu Galilei apontou seu telescópio por simples curiosidade, porque ele queria conhecer o que acontece lá em Júpiter, como é que são as montanhas na superfície da Lua. Ele não tinha interesse em desenvolver um produto. Então, e agora existem outros tipos de pesquisas realizadas atualmente, né, na era moderna, que tem um objetivo de construir coisas para o benefício da humanidade. Por exemplo, as pesquisas sobre vacinas. Então, essas pesquisas científicas têm o objetivo de ter um produto final. Então, a princípio, parece que investigar o universo, pesquisar a astronomia, não parece ter assim um objetivo para produzir alguma coisa para beneficiar a humanidade, né? Mas acontece que o que nós usamos no nosso dia a dia, como o exemplo que eu tinha dado da CCD, né? Um dos milhares de exemplos, é o que torna a astronomia tão distinta, né? Porque as milhares de coisas que usamos de objetos, imagens de satélites, comunicações, a televisão, robótica, fraldas, relógios, câmeras, miniaturização de componentes eletrônicos, produção higiênica de alimentos, tudo isso teve origem nessa preocupação em explorar o espaço, né, em conhecer o universo. Então, isso se chama transferência de tecnologia, né, o spin-off. Ou seja, derivar, né, para a sociedade alguma coisa de conhecimento que, a princípio, teve outro objetivo, né? Então, nós, de certa maneira, somos beneficiados, sim, diretamente e indiretamente por esta curiosidade do ser humano em conhecer o universo. E nas escolas, agora no ensino, né? Nas escolas, então, nós temos a astronomia como um catalisador, como se a astronomia pudesse despertar nos alunos uma motivação para aprender mais coisas. Então, uma vez que a astronomia se relaciona facilmente com outras disciplinas, então o professor, ao usar a astronomia, ele pode despertar a motivação no aluno para ensinar outras disciplinas. Porque conforme a pesquisa, né, os resultados de pesquisa sobre educação nos mostram, quando, na maioria das vezes, os professores tocam em assuntos sobre astronomia, então os alunos enchem o professor de perguntas, né, de origem do universo, buracos negros, ETs, foguetes, naves, né? Então, isso realmente tem despertado bastante a curiosidade nas escolas.
E nesse sentido, a astronomia, então, ela tem também um papel diferenciador nas escolas, né? Não só a astronomia em si, mas seu próprio ensino. Então, quais são algumas dessas particularidades, né? Ou seja, qual é esse papel diferenciador da astronomia? O que distingue a astronomia das outras ciências? Bom, primeiro, a astronomia ela é popularizável, né? Tem um certo grau aí de popularização. Ou seja, ao despertar a curiosidade nas pessoas, isso favorece a cultura científica. Em outras palavras, a astronomia, então, desperta curiosidade nas pessoas de um modo geral, não é só nos alunos. No observatório da Unesp, por exemplo, recebemos milhares de pessoas por ano para simplesmente satisfazer a sua curiosidade aqui de aprender ou observar os astros. Uma coisa também que distingue a astronomia é o laboratório. Qual que é o laboratório da astronomia? É o céu. E não custa nada. O céu está aí, de graça, e é natural. O céu está à disposição de todos. É diferente, por exemplo, de um laboratório de química, um laboratório, por exemplo, para desenvolver uma vacina, que precisa de investimento para isso, para construir paredes, construir telhados e construir um ambiente para um laboratório. No caso da astronomia, muitas pesquisas podem ser feitas até mesmo a olho nu, observando o céu simplesmente. Uma outra coisa que distingue a astronomia são os objetos físicos de estudo, que estão muito além dos olhos dos alunos. Os alunos conseguem, por exemplo, ver o céu estrelado, mas eles jamais vão observar uma galáxia como essa, que está aparecendo nessa imagem aí do slide. Nem a olho nu e nem com o melhor telescópio que eles conseguirem comprar nesse planeta. Porque para conseguir uma imagem dessa que está aí no slide, foi preciso um equipamento fotográfico especial, um tratamento na imagem digital, precisou de cientistas para trabalhar nessa imagem a fim de produzi-la. Então, nem mesmo os próprios astrônomos, quando colocam seus olhos nos melhores telescópios possíveis, eles não conseguem enxergar uma galáxia como essa que está mostrando a foto. Então, somente por imagens mesmo. Aliás, vale salientar que os maiores telescópios do mundo nem têm a lente ali para o astrônomo colocar o olho. São equipamentos, são câmeras, são instrumentos especiais que são colocados no telescópio para coleta de dados. Então, o aluno precisa ter a ajuda do professor para poder enxergar essas imagens ou esses astros de uma maneira especial. A astronomia também desafia a capacidade de imaginação e compreensão dos alunos e também de muitas pessoas, Porque imagina você dizer que o tempo passa diferente em diferentes lugares do universo. Então, se você estiver próximo de um astro de grande massa, o tempo vai passar mais devagar. Se você estiver mais distante, o tempo vai passar diferente. Então, nós não estamos acostumados com isso aqui. Para nós, aqui na Terra, o tempo passa igual para todo mundo. Tanto é que dá para acertar os relógios mundialmente. Mas o que é o tempo, afinal de contas? O que é o espaço? Como assim que um buraco negro distorce tão fortemente o espaço-tempo a ponto de podermos viajar, por assim dizer, no tempo e no espaço? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, desafia a capacidade de imaginação e de compreensão. Isso foi só um exemplo que eu dei. Tem muitas outras coisas na astronomia que desafiam nossa imaginação. Nem mesmo os próprios cientistas, às vezes, conseguem compreender as coisas que eles observam no universo. Outra coisa que distingue a astronomia são os fenômenos que a gente observa no universo. Muitos fenômenos
que são observados jamais poderão ser produzidos ou reproduzidos aqui na Terra, nem mesmo nos grandes laboratórios físicos, né? Então, coisas que acontecem numa estrela de nêutrons, numa estrela chamada anã branca, ou mesmo nas proximidades de um buraco negro, não vai dar para ser reproduzido aqui na Terra. Então, isso distingue a astronomia das outras ciências que podem fazer experimentos aqui na Terra. Não dá, por exemplo, para pegar uma amostra lá do Sol e trazer aqui para o laboratório para analisar, né? Eu vou lá no Sol buscar um pedacinho dele para fazer uma análise no laboratório. É impossível fazer isso, né? Outra coisa que a astronomia diferencia das outras ciências são os materiais astronômicos, né, para serem analisados em laboratório. Não tocamos nos astros, né? Então, é tudo por meio da luz. A gente conhece uma galáxia, ninguém foi até lá. Ninguém trouxe uma amostra de uma galáxia e trouxe aqui na Terra para analisar. A única coisa que nós temos aqui na Terra que veio do espaço são amostras de solo lunar, né, rochas da Lua, que foram trazidos pelos astronautas da missão Apollo, algumas partículas de cometas que foram trazidos por missões de naves espaciais que se aproximaram dos cometas e coletaram esses pozinhos, partículas pequeninas, e isso custou dinheiro, tanto as missões Apollo como essa nave espacial. Mas nós temos uma terceira coisa que vem do espaço que é de graça, né? Os meteoritos. São amostras grátis que vêm do universo aí de fora da Terra, que a gente pode usar para analisar. Então, fora esses 3 exemplos, nada mais no universo nós tocamos. Tudo é estudado através da luz, ou radiação eletromagnética, né? Então, tudo que chega do universo de radiação eletromagnética, ou na forma de luz, é assim que a gente conhece o universo, estudando a luz que chega dos astros. Por isso, o professor, ao ensinar astronomia, tem que fazer uso de imagens, de luz, de figuras, de fotos, de vídeos, e também de uma coisa muito especial, maquetes. Elementos tridimensionais, modelos, porque os fenômenos que acontecem na astronomia, os fenômenos astronômicos, são tridimensionais. Por exemplo, fases da Lua. Então, muito melhor do que usar um desenho na lousa ou um vídeo mesmo, uma animação, muito melhor é usar uma bolinha de isopor com uma lanterna para o aluno entender fases da Lua, porque este é um fenômeno astronômico tridimensional. Então, ensinar usando o modelo tridimensional tem mais efeito positivo. Além disso, a astronomia ajuda na cidadania, potencializa relações interpessoais. Como assim? Porque existem os clubes de astronomia, associações de astrônomos amadores, e isso fortalece as relações interpessoais. E também a astronomia favorece a construção de espaços não formais específicos. Quais são eles? Observatórios de astronomia, planetários, que são locais que simulam o céu estrelado e viagens espaciais. Então, são locais bem específicos para o ensino não formal de astronomia. E, além disso, a astronomia se distingue das outras ciências porque permite a criação de uma área de amadores. Nós não vemos, por exemplo, físicos amadores, químicos amadores ou médicos amadores, ainda bem, né? Mas nós observamos astrônomos amadores. E os astrônomos amadores são pessoas que não fizeram curso de astronomia na sua formação profissional, né? Ou seja, eles não são profissionalmente astrônomos, mas estudaram tanto astronomia a ponto de poderem ajudar os astrônomos profissionais. Os astrônomos amadores coletam dados e colaboram e até mesmo publicam artigos científicos juntamente com astrônomos profissionais. Então, essa é uma área bem distintiva da astronomia.
E, finalizando, a astronomia, então, o ensino dela pode desmistificar muitas ideias de senso comum, pode libertar o aluno e as pessoas de temores, de ignorância, né? Então, por exemplo, não precisa temer os eclipses, não precisa ter medo de coisas que ficam brilhando no céu que você não sabe o que é, ou o asteroide aí que parece que sempre tem uma notícia dizendo que o asteroide vai bater na Terra, né? Mas nunca bate, né? Nunca se choca com a Terra. Então, esse medo que o Sol vai explodir, que o Sol vai apagar, né, que o Sol vai acabar com satélites artificiais, com a internet. Meu Deus, a internet vai acabar porque o Sol vai destruir tudo. Né, que as estrelas ditam, né, mandam na nossa personalidade. Né? Então, quando a gente aprende astronomia, né, nós conseguimos, então, compreender o universo do ponto de vista científico. Então, em vista de tudo isso que nós vimos, esperamos ter respondido aquela pergunta inicial. Então, quais são as importâncias? Por que a astronomia é importante? Quais são as particularidades que distinguem a astronomia das outras ciências? Então, espero ter convencido vocês de que a astronomia realmente é importante e tem certo diferencial, com relação às outras ciências. Porém, é importante nós lembrar uma problemática aqui, que apesar de tanta importância da astronomia e do seu ensino, parece que continua a haver um descaso histórico com relação ao ensino da astronomia na educação brasileira, né? E isso envolve a formação dos professores, por exemplo, né? E nós vemos, se nós virmos a história do Brasil, percebemos quanto que a astronomia foi perdendo área, né, no currículo, e de modo que a formação dos professores também foi perdendo a astronomia, e hoje em dia nós temos aqui uma escola que quase não ensina astronomia, um país que quase não tem espaços não formais de divulgação de astronomia e das outras ciências. Então, nós estamos aqui com esta problemática a ser enfrentada, né? Apesar de a astronomia ser tão importante e ser tão distintiva assim. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. É um deleite ouvi-lo falar, ouvi-lo explicar. Sempre, sempre, não cansamos nunca, não me canso jamais de ouvi-lo. E meu nome é Suzy, sou pedagoga de formação, trabalho há 35 anos com a educação infantil e trabalho também com arte. E eu tenho uma gana muito grande, uma curiosidade muito grande de aprender astronomia e também de tentar ensinar um pouco, né? E eu percebo uma falha muito grande na minha formação, né? Tanto que a gente estou em busca, e eu tenho percebido uma lacuna que pode ser preenchida com atividades práticas, não só na escola, mas também em espaços não formais. Então, a minha pergunta é, para você, professor Rodolfo, qual a sua opinião, né, sobre a importância de fazer atividades práticas, não só as teóricas, mas as práticas do ensino de astronomia para alunos a partir da educação infantil? Então, eu gostaria que você colocasse para a gente a relevância, a importância no seu ponto de vista. Ótima questão. As atividades práticas, elas são muito importantes, né? Não só para astronomia, mas para ensinar ciências de um modo geral, né? Em todas as áreas. As atividades práticas, elas, de acordo com os resultados de pesquisa, né, da área de ensino de ciências, mostram que as atividades práticas fazem com que os alunos se articulem melhor com aquilo que a gente quer ensinar, né? Eles se absorvem mais com
com aquilo que a gente quer trabalhar, né? Eles ficam mais envolvidos com a tarefa, né? Do que simplesmente ficar o professor falando, né? E aí, da sua área, né? Você trabalha com criança pequenininha, educação infantil, então nem se fala, obviamente, né? Então, ela precisa realmente trabalhar, né, essas atividades e aí de uma maneira bem diferente do que a gente trabalha aqui na universidade ou no ensino médio ou no ensino fundamental, né? Então aí entra também a questão do lúdico, né? Entra a questão da observação, né? Das crianças observarem a natureza, observarem a sua sombra, né? E dependendo da idade, fazerem o registro, né? Por meio de desenhos ou pinturas, né? Discussões, contação de história, né? Então, nessa área da educação infantil, apesar de não ser minha especialidade, né? A gente tem lido bastante sobre essas maneiras, né? Essas linhas de atividades práticas. Aí quando a gente passa para o ensino fundamental, aí dá para poder, a gente pode explorar um pouquinho mais, né? A gente pode fazer o aluno medir coisas, por exemplo, né? Então, voltando, por exemplo, da sombra, é possível o aluno fazer medidas de um lápis de pé no sol, por exemplo, né? O que na astronomia se chama de gnomon. Então, a partir dessas medidas, é possível até repetir o que o Eratóstenes, aquele grego que mediu o tamanho da Terra, fez no passado, há mais de 2000 anos atrás. Até escolas de ensino fundamental podem medir o tamanho da Terra. Aliás, o tamanho da circunferência da Terra, né? É bom deixar claro, né? Para não dizer que a Terra... Vai que existe alguma dúvida aí, né? Que a Terra é plana, né? É medir a circunferência da Terra. E isso só é possível se fizer uma atividade prática, né? É claro que dá para elaborar um exercício de papel, né, para o aluno. Calcule o raio da Terra sabendo que... Mas é muito mais empolgante se o próprio aluno, né, fizer esse experimento no sol, medir a sombra, né? Sem dúvida nenhuma, as atividades práticas têm outro poder, né? Outro potencial, né? Eu sou a Cione, sou doutoranda aqui do Programa de Educação para a Ciência da Unesp e, primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo, né, pela palestra, é sempre muito bom ouvi-lo. E eu tenho uma questão que ficou bem evidente durante a sua fala, que é com relação à curiosidade que a ciência e a astronomia ela desperta. E nós sabemos que a curiosidade, automaticamente, ela gera uma busca por respostas, né? E às vezes essas respostas elas não se encontram totalmente disponíveis de forma correta, né? O que pode gerar algumas concepções alternativas. Então, eu gostaria primeiro que o senhor conceituasse o que são concepções alternativas e depois citar alguns exemplos dessas concepções na astronomia. Tá. Obrigado, Cione, pela sua questão, pela sua participação. Bom, as concepções alternativas vêm sendo estudada pela área de pesquisa, né, ensino de ciências internacionalmente desde a década de 70, né? E concepção alternativa, dito de modo simples, podemos dizer que são aquelas explicações que as pessoas dão sem ter bases da explicação científica, né? Então, por exemplo, vamos dizer, deixa eu ver, estações do ano, vai, né? Vamos dar um exemplo aqui, estações do ano. Nós sabemos que a explicação científica das estações do ano, né, elas ocorrem por causa do movimento que a Terra faz em volta do Sol, por causa do eixo, né, de rotação da Terra, que tem uma inclinação, aí a Terra vai assumindo diferentes posições da sua trajetória, e aí o Sol vai iluminando de maneiras diferentes, né, a superfície da Terra
estão mudando assim, a insolação, né? O clima, né? Naquelas regiões, dependendo também da região, né? Bom, agora, se a gente perguntar, vamos dizer, para qualquer pessoa na rua ali, né? Pega assim de sopetão qualquer um, como você acha que acontece as estações do ano? Aí a gente escuta uma resposta assim: eu já sei responder essa pergunta. É verão quando a Terra está perto do Sol e é inverno quando a Terra está longe do Sol. Porque a órbita que a Terra faz em volta do Sol não é círculo, não é um círculo, é uma elipse. Eu aprendi isso na escola, meu professor explicou, né? Então, isso é uma concepção alternativa, né, em astronomia. É uma explicação que a pessoa deu e que não bate, né, com a explicação que a ciência dá. E a pessoa tem certeza que é aquela resposta certa, né? Então, isso é uma concepção alternativa. A área chama de concepções errôneas, às vezes, concepções espontâneas, pré-concepções, né? Mas, assim, aqui no Brasil, o mais difundido é o termo concepção alternativa. Então, em astronomia, nós temos essa aí, né, das estações do ano, né? Tem as fases da Lua, por exemplo, tem a explicação de que a Lua fica metade iluminada ou parcialmente iluminada, só um filetinho iluminado, porque a Terra está lançando sombra sobre a Lua, fazendo as fases, né? Quando, na verdade, não é esse o motivo das fases da Lua, né? Por exemplo, que existe estrelas dentro do sistema solar, quando na verdade só existe o Sol de estrela, né? Mas as pessoas acham que tem estrelinhas assim, né? Tipo igual de árvore de Natal, assim, aquelas estrelinhas reluzentes e bonitinhas, né? Estrelas com pontas, né? Acha que a estrela tem esse formato pontiagudo, né? Quando na verdade a estrela é como o Sol, né? Uma bola, mas formato mais ou menos esférico, né? Bom, a literatura mostra uma infinidade aí de concepções alternativas, né? Essas são alguns exemplos. Antes de tudo, gostaria de agradecer, né, pela excelente apresentação. Estou muito contente de estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Eu sou o Denison Guimarães do Carmo, sou discente do curso de Física da Unesp de Bauru. E eu tenho uma pergunta, professor. Foi muito mencionado anteriormente em suas falas a questão sobre os espaços não formais de ensino. Nesse sentido, né, eu acredito que os observatórios como um todo, eles estão inseridos nesses espaços não formais. O senhor poderia explicar o que isso representa e qual a distinção, né, entre os espaços formais e qual seria o diferencial, né, que esse espaço e suas ações oferecem para os seus públicos em gerais? Tá. Obrigado, Deni, pela participação e pela pergunta. Os espaços não formais são muito importantes, né, por causa da divulgação que eles fazem, né? E não só a divulgação, mas também ensino. Por exemplo, né, no caso da astronomia, nós temos observatórios e temos os planetários. E no caso das ciências da natureza de um modo geral, nós temos os grandes centros de ciências, de museus, né? Museus de ciências, que tem o objetivo de atender o público, atender escolas, recebem grupos, então tem aqueles experimentos, né? As pessoas põem a mão, manipulam os equipamentos, se balançam, né? Experimentam calor, giram, é tipo um parque de diversões da ciência. E ao mesmo tempo que aprendem um pouco, também eles se divertem, né? Então tem esse aspecto duplo. Então, os espaços não formais, eles se distinguem dos espaços formais neste sentido, por exemplo, né? Tem outras diferenças, mas acho que uma delas que a gente podia destacar aqui é essa. Então, o espaço formal, né? Só para a gente esclarecer, a gente está falando de escola, né? Espaço formal é a instituição escolar. Então, por exemplo, a universidade, a Unesp aqui,
é um espaço formal, né, de ensino. Tem um currículo para seguir, tem carga horária, tem professores, né, tem toda uma documentação, né, uma formalização. Mas aqui dentro mesmo da Unesp, nós temos o observatório, né, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp, que é um espaço não formal, que atende grupos de escolas, atende grupos de pessoas, né, turmas de escolas, abrimos para o público, né, algumas vezes por mês, vamos até as escolas, vamos até as praças públicas também. Então, isso é um espaço não formal de ensino, porque a pessoa não está ali formalizada para ser ensinada, né? Ela não precisa se matricular para visitar o observatório, por exemplo, né? Apenas marcar lá, agendar uma visita, né? Então, esses espaços são muito importantes, porque se a ciência não fizer a sua divulgação, se o cientista não fizer a sua divulgação, os outros que são contra a ciência vão fazer a sua divulgação. Aliás, estão fazendo, né? Eles fazem a sua divulgação também, né? Mas se o cientista não fizer a sua, acaba perdendo o campo, né? E a população vai acabar acreditando em qualquer besteira por aí que falam, né? Então, o Brasil, por exemplo, carece muito desse tipo de espaço, né? De centros de ciências, de museus de ciências e de observatórios mesmo, planetário, né? Tem pouquíssimos em relação à extensão do território brasileiro, né? Então, esses espaços não formais têm muita importância nesse sentido. Olá, professor. Primeiro, agradecer, é sempre uma alegria, um prazer aprender contigo, também com os demais colegas aqui. Eu sou a Gleice, sou doutoranda ali do Programa de Educação para a Ciência da Unesp Bauru e também sou professora do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. E eu tenho uma dúvida justamente na parte final da sua fala, professor, porque tu aponta essa incoerência e eu queria entender um pouquinho mais, né, relacionada mais ao currículo, né? Como que o senhor, né, o professor, vê essa inserção da astronomia, né, nos documentos oficiais da educação, agora em voga, né, a BNCC, principalmente, né, tendo em vista essa incoerência que já vem de várias pesquisas de anos, né, já demonstrando essa incoerência na formação, né, desde a base até a própria graduação, né. Eu queria entender um pouquinho mais como que o senhor percebe essa relação. Obrigado, Gleice. Obrigado por ter participado aí, também por essa pergunta importante do currículo. O currículo brasileiro ele tem sofrido aí algumas mudanças, né, nas últimas décadas, hein? A gente percebe, se a gente olhar desde o começo da história do Brasil, né, naquelas época dos jesuítas, né? Então a gente vê que existe, bom, apesar que a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Que naquela época a escola também era elitizada, né? Mas tinha uma disciplina chamada cosmografia na escola, né? Que era astronomia, né? Eram conteúdos de astronomia. Mas aí, com a história do Brasil, com a história da educação brasileira, né, a gente vai percebendo que as reformas curriculares foram desmanchando a astronomia do currículo. E até teve uma época em que tinha um debate, os professores de geografia não sabia se era para ensinar astronomia, ou se eram os professores de ciências que tinham que ensinar astronomia. Ninguém sabia e no final nenhum dos dois ensinava, ou os dois acabavam ensinando também, né? Tinha essa confusão. Aí veio os parâmetros curriculares, aí nós percebemos nesses parâmetros curriculares nacionais, né, os PCN, que a astronomia apareceu muito bem, mas nos anos finais, né, do ensino fundamental,
Nos PCNs não apareciam a astronomia nos anos iniciais, né? Porém, a gente não sabe dizer porquê, né? Mas a gente percebe pela pesquisa que ainda tinha alguns professores ensinando astronomia nos anos iniciais, né? E depois, agora com a BNCC, né, a gente vê astronomia aí de cabo a rabo, que bom, né? Então, ainda bem que chamaram pessoas da área, né, para poderem participar aí da reformulação da BNCC nesse sentido, né? É lógico que a BNCC tem as suas críticas, né? Mas falando da astronomia, da presença da astronomia, então a gente gosta bastante de ver astronomia ali desde o primeiro aninho até o 9º ano. Né? Então tá ali a astronomia. Às vezes até a gente acha, puxa, tem até demais, né, agora. Tem até muito, o professor não vai dar conta de dar tudo isso, será, né? Astronomia completa, né? Bom, mas de qualquer modo a gente tem astronomia ali. É muito recente, né? Então a gente precisa ainda ver como é que vai se desenrolar nos próximos anos. Agora, o que você apontou aí é uma verdade. Apesar de nós termos astronomia no currículo, nós não temos a formação do professor adequada a essa BNCC, né? Ainda mais agora no ensino médio, que parece que tem uma certa confusão também, né, com como vai ser o novo ensino médio e agora as licenciaturas dos professores do ensino médio, né, como é que vai ser? Vamos ver o que os próximos anos vão mostrar, né? Mas o que a gente vê ainda no Brasil é a formação do professor com grandes falhas em astronomia, ainda. Apesar de ser mostrado por pesquisas há décadas atrás, né? O professor Paulo Brettoni já pesquisou isso muito bem em vários cursos de graduação no Brasil e mostrou, né, como a astronomia não estava presente no currículo da formação, né, da graduação dos professores. E hoje também, né, continua basicamente igual, né? As pedagogias sem astronomia, as licenciaturas em ciências sem astronomia praticamente, as licenciaturas em física também, se tem como uma disciplina optativa no currículo, ou agora parece que está tendo movimento aí, né? Algumas universidades, algumas licenciaturas em física estão colocando astronomia como obrigatória no seu currículo, mas precisa ter um professor. O que a gente percebe é isso, né? Que tem que ter um professor no curso da graduação e licenciatura para fomentar essa necessidade de inserir astronomia na formação, senão não vai aparecer ali ninguém querendo dar astronomia na formação do professor, né? Então, ainda a lacuna é grande. Ganhamos um grande passo, tivemos, em ter astronomia na BNCC, mas essa lacuna na formação do professor ainda existe. Olá, professor. Oi. Agradeço também o convite, sempre muito prazeroso ouvir o professor falando sobre astronomia, é encantador escutar. E a minha pergunta vem nessa mesma linha, tá? Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Andréia, sou pedagoga, sou aluna de doutorado do Programa Educação para a Ciência da Unesp de Bauru e sou professora dos anos iniciais da rede municipal de Bauru. Então, a minha pergunta vai nessa mesma linha que já estávamos falando, né? Em um dos seus livros, mais especificamente o livro Educação em Astronomia, Repensando a Formação de Professores, tem o seguinte trechinho que eu vou ler rapidinho. Um professor de ciências no ensino fundamental, por exemplo, ver-se-á confrontado com o momento de trabalhar com conteúdos de astronomia. No entanto, o docente dos anos iniciais do ensino fundamental geralmente é graduado em pedagogia, e os dos anos finais, geralmente em ciências biológicas. E conceitos fundamentais de astronomia não costumam contemplar estes cursos de formação.
levando muitos professores a simplesmente desconsiderar conteúdos deste tema em seu trabalho docente. Então, baseado nesse trechinho do seu livro, professor, eu queria saber qual a sua opinião sobre as consequências de uma formação docente insuficiente, né? Quais as consequências que essa formação insuficiente pode acarretar ao ensino de astronomia para os alunos do ensino fundamental e como é possível a gente reverter este quadro e auxiliar os professores em exercício, garantindo assim um ensino de qualidade para as nossas crianças. Boa pergunta, hein, Andréia? Obrigado aí pela participação também. A astronomia realmente, né, não faz parte da maior parte, né, dos currículos das graduações dos futuros professores, né? Mas acontece que se o professor não ensina astronomia nas escolas, né, os alunos eles ficam propensos a acreditar em qualquer coisa que eles verem na internet, por exemplo, né? Então, vamos imaginar lá, né, a criança, o jovem, querendo saber alguma coisa, né, de astronomia. Então, uma curiosidade, ele vai na internet, obviamente, né? E a internet, a gente sabe, né, tem muitas fontes não confiáveis de informação. Então, essa é uma das grandes consequências, né, da falta de ensino de astronomia. A pessoa, o aluno, acaba aprendendo conceitos errados, né, erros conceituais em astronomia, ou reforçando as próprias concepções alternativas, né, que ele já tem, né? E a gente está falando de aluno aqui, mas pode ser muito bem os próprios professores também, né? Como você falou aí, os professores, imagina, eles não tiveram astronomia na formação. Aí tem que ensinar astronomia lá num dia, na sala de aula. Ele vai se preparar para essa aula. Onde ele vai buscar as informações, né? Então, os resultados das pesquisas na área de ensino mostram que ele busca duas fontes. O livro didático, né, principalmente nos lugares onde o acesso à internet é difícil, né, que no Brasil ainda tem muito lugar que é totalmente dependente do livro didático, né, e quando tem livro também, né, a outra fonte muito buscada pelos professores para sua própria formação é a internet, né. Então, nós temos problemas nessas duas fontes. O livro didático ainda mantém muitos erros conceituais em astronomia, apesar que houve uma grande melhora depois das revisões do MEC nos livros didáticos, mas ainda a gente encontra sérios erros conceituais graves e erros conceituais menos graves, mas ainda tem. E a internet nem se fala, né? Aí o professor acaba reproduzindo aquelas coisas erradas ensinadas, né, na internet para os seus alunos. Porque como que alguém, né, vai ter um senso crítico para saber se está certo ou se está errado, né, se não conhece aquilo, né? Por exemplo, eu não sou da área da pedagogia, mas se me apresentarem uma explicação dizendo que aquilo é da pedagogia, eu vou muito provavelmente acreditar, né? Porque eu não sou da área, não conheço, eu não domino, eu vou acabar acreditando naquilo. Então, é a mesma coisa com a astronomia, né? Então, as pessoas acabam acreditando em coisas, até mesmo em mitos, né? Mitos, crenças místicas também, né? Pseudociências, e que acaba ficando presa nessas concepções aí, e que a ciência poderia muito bem dar uma explicação, né, mais lógica, né, mais razoável, né, e aí, então, essa explicação faria muito mais sentido, né,
para a pessoa compreender certos fenômenos, né? Ou mesmo a construção da ciência, né? A astronomia faz parte da construção histórica da ciência, né? Então, a gente vê aí diversos exemplos históricos, né? Filósofos que tentaram compreender o mundo, né? E que eles também acreditavam em coisas que hoje a ciência mostra que não era aquilo, né? A própria ciência tem seus próprios modelos e que com o tempo são mudados conforme novas descobertas são feitas, né? Então a gente tem que tentar trabalhar, né, a astronomia para os professores e antigamente eu dizia que eu acreditava, né, que tinha que mudar a formação inicial do professor, inserir astronomia. Mas há muito tempo mais para cá eu já penso que não, que tem que investir na formação continuada mesmo, né? O professor em exercício, ele precisa aprender astronomia. É claro, não é para aprender astronomia de um astrônomo. Não faz o menor sentido isso, não precisa ser astrônomo, né? Ele precisa aprender o básico da astronomia para ser ensinada, né? Então ele tem que aprender não só os conteúdos é só uma parcelinha, existem muitos outros saberes, né, envolvidos do que a astronomia em si. Então a gente tem que aprender, tem que mostrar para o professor como ensinar astronomia, como que ele pode trabalhar em sala de aula, às vezes acompanhar, né, o professor dando aula lá com seus alunos, né, ajudar presencialmente o professor ali acompanhando, né, a atividade do professor. Não é que nem muitos cursos por aí de astronomia que a gente vê que são dados, né? Uma semana de curso de astronomia e o astrônomo lá fica falando, 40 horas de curso, né? Tudo, legal, gostei. Aí o professor volta para a sala de aula, sabendo bastante astronomia, mas não sabe como trabalhar aquilo na sala de aula, né? Então, o conteúdo é importante, sim, mas é só uma das muitas outras coisas também importantes no ensino, né? O ensino envolve muito mais que conteúdo, né? Para ser professor, tá aí uma concepção alternativa da profissão de professor, né? Muita gente acha, para ser professor é fácil, é só saber o conteúdo e saber ensinar. Pronto, sou professor, só isso tá bom. Né? Isso é uma concepção. Ser professor é muito mais que isso, né? Pelo amor de Deus. É muita coisa mais que isso. Professor, muito obrigada pela palestra. Eu estou muito feliz em dividir esse tempo com os colegas. Aprendi muito com todas as perguntas, com tudo que foi falado até agora. Meu nome é Clara, né? Eu sou professora de física, sou formada em física e faço mestrado em educação para a ciência na Unesp de Bauru. E depois de tudo isso que foi colocado, principalmente essa questão da formação dos professores e essa dificuldade que os professores já têm sobre conteúdos de astronomia e como aplicar isso em sala de aula, eu, enquanto professora, fico me colocando no lugar dos colegas professores que possivelmente estão assistindo tudo isso e certamente estão pensando, e agora? Por onde que eu começo? Né? O que eu faço, então, para conseguir ensinar melhor esses conteúdos, para entender melhor, para conseguir ensinar melhor? Por onde eu começo? O que o senhor daria de conselho para esses professores que estão se perguntando isso nesse momento? Aí, Clara, boa pergunta também. Obrigado aí pela participação, viu? Bom, na internet vai achar bastante coisa boa também, né? Tá? Mas é preciso selecionar. Mas, de novo, né? Como que o professor que não sabe astronomia vai saber selecionar, né? Como é que não vai saber? Conhece? Então, a gente apresenta propostas, né, de lugares, de fontes confiáveis, onde o professor pode buscar informações e cursos. Então, existe muitos cursos bons oferecidos por universidades prestigiadas, né, universidades de nome, que dá para confiar tranquilamente.
né? Apesar que a maioria deles também é conteudista, como eu disse, né? Então, por exemplo, a USP, né, no IAG, Instituto Astronômico e Geofísico, tem um curso, os cursos do INPE, né, Instituto de Pesquisas Espaciais, do Observatório Nacional, da AEB Escola, que está ressurgindo, né, a Agência Espacial Brasileira, que tinha parado, agora parece que está se movimentando novamente. Bom, isso aqui no Brasil, né? Mas no exterior também vai encontrar bastante coisa boa no site da NASA Education, do Observatório Sul-Europeu, né? Do ESO, da Agência Espacial Europeia, da ESA, porque eles têm nas suas páginas, nos seus sites, tem páginas dedicadas à educação, inclusive com muitas sugestões excelentes de atividades práticas em astronomia, viu? Nós aqui mesmo, né, no observatório, a gente oferece cursos de formação, cursos de extensão para público e para professores, né? A gente promove aqui a semana de imersão total em astronomia, né? Agora nós temos um novo curso que é Aprenda a Ler o Céu, também que vai ser virtual, mas pretende mostrar desde o começo até o final atividades práticas, né? Não vamos usar praticamente slide nenhum. Que mais? Deixa eu ver. Bom, no meu site tem vários links que ao longo do tempo eu fui reunindo e que tem livros, né, gratuitos que o professor pode ler tranquilamente, né? Tranquilamente que eu digo, não precisa, sem medo de direitos autorais, porque são livros permitidos, né? A reprodução em PDF, apostilas, vídeos, cursos, aulas de astronomia gravadas de outras instituições, animações, laboratórios virtuais de astronomia, né? Então lá tem bastante coisa que o professor pode começar. Então acho que essa pergunta aí, que se alguém estivesse fazendo, e agora, por onde eu começo? Acho que pode começar lendo, né, os materiais que tem lá, porque eu fui selecionando, meus alunos também, né, foram mandando para mim, desde a época da minha tese, né, em 2009, que eu tenho esse site que meus alunos todo ano me mandam coisas boas e eu vou pondo lá, né? Então está filtrado, pode ter certeza que está filtrado. Eu regresso novamente na questão das informações que estão aí disponíveis na internet, que o senhor já comentou várias vezes que não estão tão corretas às vezes, né? E a minha pergunta ela vai neste sentido: de que forma os pesquisadores da área eles podem contribuir para fazer uma divulgação científica que seja efetiva, aquela que vai além da própria semântica, né? Então, de que forma os pesquisadores podem contribuir para tentar sanar essas informações que estão aí disponíveis na mídia e que às vezes não estão tão corretas assim? Boa, Sione. Pergunta surpresa, né? Bom, os pesquisadores, eles podem contribuir compreendendo, em primeiro lugar, né, essa dinâmica aí da divulgação. Porque, de novo, né, existe a concepção dos próprios pesquisadores, né? Não é só gente comum que tem concepções alternativas, né? Os pesquisadores também têm concepções alternativas, né? Então, vamos dizer assim, um cientista, né, um astrofísico, vamos dizer que o astrofísico está lá no seu observatório lá do Chile, né, grandão, aqueles baita telescópio bonitão, faz 10 anos que ele está trabalhando com aglomerados globulares lá, 10 anos, e aí ele decide fazer uma divulgação. Eu vou divulgar, é fácil divulgar, é só explicar, né, as estrelas para o público. Aí ele resolve atender lá um grupo de pessoas, tal,
Aí ele começa a passar os slides dele lá, tudo cheio de cálculo, de conta, usa termos difíceis, né? Uma linguagem, e aí ele fica bravo porque a pessoa não entendeu nada, né? Parece uma piada, mas infelizmente é o que geralmente acontece mesmo, viu? Existe essa concepção alternativa dos pesquisadores, né? Achando que fazer divulgação é só explicar o que ele faz para os outros, né? Às vezes até eles tentam simplificar as palavras, mas aí acabam criando sérios problemas, porque dependendo de como simplifica ou das analogias que eles fazem, porque eles querem tentar explicar do modo mais simples, aí cria um monte de erro conceitual na cabeça dos ouvintes, né, das pessoas. Então, é necessário, então, estudar a área de divulgação científica, né? É preciso aprender como se faz divulgação, a linguagem a ser usada, as terminologias, como se faz analogias, como funciona toda esse aparato midiático, né? A gente vê por aí muita divulgação na internet, né? Esses canais aí, né? Como é que chama? Esses YouTubers, né? Fazendo divulgação científica. O cara tá com não sei quantas visualizações, tantos inscritos, milhares de inscritos, mas não é a quantidade de inscritos que mede a qualidade da informação. Não é só porque o youtuber, o canal dele lá é o mais acessado, que é o melhor de todos, né? Então, a gente precisa também tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Como que a gente, enquanto pesquisador, vai fazer a divulgação científica, porque também existe uma série de saberes, né? Não é igual professor, né? Que eu dei exemplo agora há pouco. Ser professor não é simplesmente saber o conteúdo e saber explicar. Também fazer divulgação científica também. Não é só saber o conteúdo e saber passar o conteúdo, né? Entre aspas, passar, né? Como se pudesse passar, né, alguma coisa para o público. Então, os pesquisadores, né, tinham que aprender essa área da divulgação, né, que também é uma área nova, relativamente nova em nosso país, né? É um campo de pesquisa relativamente novo e que também muitos de nós ainda estamos aprendendo. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí que participaram, a Suzy, Sione, Gleice, Clara, Andréia, Dene. Obrigado pela participação, pelas perguntas que vocês prepararam para mim. E agradeço também a todos os ouvintes, né, aos espectadores aí da TV. Obrigado por terem colaborado aí com sua assistência. Espero que tenham gostado e aprendi também bastante aí com as perguntas de vocês. Até a próxima!